Vamos lá, galera. Caio Jorge, apenas 21 anos de idade. Tô mostrando os lances aí pra vocês do jogador, tá? Como ele mais ou menos joga. Apenas 21 anos. Iniciou, né, a sua carreira ali no Coritiba. Passou também pelo Vitória de Guimarães. Teve um destaque por lá. E o Al Hilal contratou o jogador, que hoje tá chegando por empréstimo no Corinthians. Bom, é um jogador que tem bastante velocidade, a gente vê, né? Perninha curta, incomoda o adversário. Chega muito bem à linha de fundo. Pelo que eu tava analisando aqui no jogador, galera, sendo realista aqui com vocês, a única deficiência dele, às vezes, é a tomada de decisão, né? Só que é um jogador que tá evoluindo bastante. Chega por empréstimo no Corinthians, cara, de forma gratuita, sem custo nenhum, tá? Na minha opinião, novamente, eu vou dizer aqui pra vocês, grande acerto do Marcelo Paz, tá? Um bom jogador, né? Não sei se ele vai chegar aqui e vai ciscar muito, né? Um cisca Cleison, né? Vamos ver, mas é aquele ponto que o Dorival Júnior precisa, né? Necessita no elenco. A gente tem um Kaique, mas parece que não ganhou a confiança, assim, do Dorival Júnior. A realidade é essa. Até porque, senão, o Corinthians não estaria no mercado. Mas, o Kaique, no caso, ele ainda assim se torna uma opção para o Dorival Júnior no Corinthians. Tá? Mas aí você traz um jogador que tem um pouco mais de experiência, que jogou lá fora e é jovem, né? Apenas 21 anos. Então ele vem para fazer uma fogueira, tá? Ó, notícia do André Hernan. Aqui, ó, o Corinthians não pagará pelo empréstimo do atacante Caio César. Será uma operação gratuita, válida até o final da temporada. Os únicos custos do Timão será o seu salário. E caso queira adquirir seu passe, terá valor fixado ao final do empréstimo, tá? Notícia do André Hernan e também do jornalista Felipe aqui. Claro, há alguns comentários aqui, galera duvida muito, que vai ser um jogador em destaque no Corinthians. Enfim, ó, o resumo total da carreira dele aqui, que eu fiz uma pesquisa aqui também pelo ChatGPT. Ele teve 36 jogos, né, pelo Coritiba, fez 3 gols. No Vitória de Guimarães, ele teve um destaque maior, fazendo 47 jogos, 4 gols e teve 8 assistências, tá? No Al Hilal, como ele teve esse destaque no Vitória de Guimarães, no Al Hilal, ele foi contratado pelo clube árabe, fez 34 jogos, 4 gols e teve 6 assistências, tá? 117 jogos ao total, né, na carreira, com 11 gols e 14 assistências. Ele não é um jogador de fazer muitos gols, tá? Tem poucas assistências também. Isso aqui é o meu medo, né? Porque você tem poucas assistências, você tem poucos gols, dá a entender que é um jogador que faz fogueira, mas a gente não tem uma definição clara. Então pode ser uma deficiência do jogador na questão da tomada de decisão. Mas claro, óbvio, ele pode evoluir. A gente tem um Memphis Depay no elenco, né, que pode dar uma experiência a mais para esse jogador. A gente tem o Mateuzinho também, que pode fazer uma dupla interessante com ele ali. Então, é um jogador que tem tudo para evoluir no Corinthians e é jovem, e chega completamente de graça. Acerto do Marcelo Paz. Então, a gente tem Gabriel Paulista, né, que chegou de forma gratuita. A gente tem o Pedro Milans, né, que também chegou de forma gratuita. A gente também tem o Matheus Pereira, tá? Que também chega ao Corinthians de forma gratuita, por empréstimo. E agora a gente tem o Caio César, tá? Uma opção interessante, 4º reforço do Corinthians, feita pelo Marcelo Paz. E são reforços assim que você vê que é rápido, não demora muito. Saiu a especulação, saiu ali uma notícia ou outra que a coisa está em negociação e o Marcelo Paz já fecha, tá? Interessante esse modo de tratar do Marcelo Paz. Não fica uma novela, tá? Eu achei interessante, muito bom o trabalho do Marcelo Paz, até já desse início de temporada. Estamos falando da questão do futebol do Corinthians, tá? E assim, quero ver agora o Ronaldo Giovanelli também criticar essa contratação. Será que ele vai criticar também? Né? Enfim, ele que parece que não tá gostando muito, né, do trabalho do Marcelo Paz, né? Esses comentaristas aí. Infelizmente, cara, cada coisa. É ídolo do Corinthians, mas falam umas asneiras impressionantes. E a gente tem um comentário do José. Eu vou pedir só pra você deixar o like, tá, galera? Eu até esqueci de pedir. Seu like é muito importante aqui. Você que já conhece o nosso trabalho, deixa seu like, tá? Porque fortalece demais a gente. E você que é novo e tá chegando aqui agora no canal, sejam bem-vindos. Meu nome é Jordan. Sou apenas um torcedor falando do Corinthians na plataforma do YouTube, tá? Então deixa seu like também, não paga nada, é tudo de graça. E vamos continuar aqui, porque ó, teve o José aqui, que é um torcedor do Corinthians e apoiador muito claro aqui da Safiel. Ele diz o seguinte: difícil demais opinar sobre contratações do Corinthians. Este mesmo assisti no Mundial e acho que não muda nada do que é o Dieguinho, por exemplo.
Mas enquanto não se livrar do atual modelo administrativo, vai ser isso daí, porque o clube está quebrado. Eu entendo esse comentário, concordo até quase em 100% aqui do que ele está falando, mas eu tenho algumas ressalvas e alguns pontos aqui que eu tenho que discordar. Bom, o elenco do Corinthians vai disputar 5 campeonatos só nessa temporada. A gente tem Supercopa do Brasil, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Campeonato Paulista. A gente tem 5 campeonatos em disputa. Você automaticamente vai precisar de elenco. Automaticamente vai precisar de jogadores. O Corinthians, com o elenco que está, ele não tem capacidade de disputar 5 campeonatos. Não tem como, tá? Então, eu discordo nesse sentido do que ele está falando aqui em relação ao Dieguinho. E Dieguinho continua sendo uma opção. Você tem mais uma outra opção, que é o Caio César, que obviamente é mais experiente. E o Dorival Júnior quer esse tipo de jogador. Então é o treinador que está pedindo, tá? Então assim, a gente tem um elenco que não é muito recheado de jogadores. E pelos campeonatos que a gente vai disputar, chegando de forma gratuita, pô, tá interessante pra mim, tá legal. Então eu discordo nesse ponto, a gente precisa de elenco para disputar 5 campeonatos, tá? Mas no restante, a parte política do clube é aquela, a gente critica, a gente discorda do modelo associativo, eu estou aqui no canal, eu converso com vocês quase que diariamente, comento com vocês quase que diariamente da política interna desse clube, que o Corinthians precisa, obviamente, de uma mudança de estrutura, e isso vai acontecer, só tem um pouco mais de paciência, que as coisas estão andando, e vai haver uma mudança de estrutura no Corinthians. Esse modelo associativo, esses dirigentes, esses conselheiros querendo ou não, vai acontecer uma mudança muito drástica no Corinthians. Seja por agora ou no mais tardar, um pouco mais lá na frente. Enfim, vai acontecer uma mudança real na estrutura do Corinthians, tá? Tem um pouquinho de paciência, mas vai acontecer, tá? Aí a gente vê aqui a chegada também do Pedro Milas, né, que vai assinar com o Corinthians, tá? Muito bom jogador, 23 anos também, chega como reforço, lateral, vai disputar a vaga com o Mateuzinho. Mateuzinho que se cuide, hein? É um jogador que pode dar muito certo no timão, hein? Esse Pedro Milans aqui. Boa opção de contratação também, passou pelo Penharol, jogou em um clube grande, tem uma certa experiência também, 23 anos, jovem, boa contratação, assim como do Matheus Pereira. Eu prefiro muito o Matheus Pereira do que o Alan, por exemplo, do Flamengo, né? Que o Corinthians aparentemente parecia que estava atrás, mas acertou muito com o Matheus Pereira, tá? Na minha opinião, ó. Matheus Pereira deve ser anunciado ainda hoje pelo Corinthians, Pedro Milas fará hoje os exames médicos no CT Joaquim Grava, tá? Então, galera, referente aos reforços, é isso, né? Tem a questão também do Fabrício Angileri, né? Que saiu uma notícia aqui, que o Corinthians fez uma proposta de renovação ao jogador, basta agora o Angileri aceitar, tá? A decisão tá na mão do jogador. Ele havia encaminhado sua renovação com o Fabinho Soldado, mas como o Fabinho Soldado saiu do Corinthians, o Marcelo Paz pegou a negociação, obviamente, e deu andamento. Porém, parece, aparentemente, que o Fabinho Soldado ia fazer uma renovação com o jogador, mas com um salário aí um pouco mais acima do que negociado pelo Marcelo Paz. Tá? Então, o Marcelo Paz está vendo a necessidade do Corinthians e fez uma proposta ao jogador. Provavelmente um salário mais baixo. E tá nas mãos do jogador. Bom, me parece que o Marcelo Paz tá acertando, tá? E parece que a gente tem um cara no futebol do Corinthians que é melhor que o Fabinho Soldado. Que é melhor, tá? Tá meio animador, né? O Marcelo Paz no Corinthians nessas negociações, tá? Tá meio animador. Tá meio animador em questão de futebol, tá? Tá interessante. Isso aqui do Marcelo Paz. Vamos ver se o Fabrício Angileri vai aceitar, até porque o Internacional tá de olho aqui no Fabrício Angileri. E seria boa uma renovação com o jogador, porque a gente precisa, obviamente, de elenco e ainda continua sendo uma boa opção. Ele é um cara que consegue se adaptar, consegue, às vezes, ali jogar como um zagueiro, fazer bem defensivamente a lateral esquerda quando não tem um Bidu. Então eu torço aí pela renovação do Fabrício Angileri. Tava falando um pouquinho da política do Corinthians aqui, ó. A polícia abriu inquérito para apurar desvio de dinheiro e uso de notas frias no Corinthians na gestão do Duílio Monteiro Alves. Notícia do GE, tá? Da Globo. E aqui fica muito claro, né, o que fizeram com o jornalista do blog do Macedo, né? O Macedo Futebol, né? É assim que chama lá no Twitter dele, né? No X. Porque fizeram uma injustiça com o Macedo, né? E quem fez essa injustiça foi o nosso maravilhoso, excelentíssimo senhor Romeu Tuma Júnior, né? Presidente do Conselho Deliberativo. Quando o Macedo denunciou sobre a questão dessas notas frias,
Simplesmente o Romeu Tuma falou que o cara estava sendo um miliciano digital, denunciou, acho que chegou até a abrir processo, se eu não me engano aqui, enfim. Influenciou outros jornalistas, influencers, a colocar o Macedo contra a parede. O Macedo passou por um período muito difícil em relação a isso, tá? E nada mais que o tempo para revelar a verdade, né? Então, o Macedo avisou o Romeu Tuma Júnior, ele não aceitou sobre isso e ainda chamou o cara de miliciano digital e foi contra uma galera aí, né? Um influencer, alguns youtubers, eu acho que até o Cacá Catalão também estava no meio disso daqui tudo, enfim. Mas, né, nada como um tempo para revelar a verdade. E nesse momento agora o Ministério Público continua em cima do Corinthians, tá abrindo um inquérito para apurar o desvio de dinheiro e uso de notas frias na gestão do Duílio Monteiro Alves. Então é assim, galera. Essa galera lá dentro aqui, ó, tá tudo juntinha. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. Então vem desde André Sanches, Augusto Melo, Roberto de Andrade, Mário Gobi, Duílio Monteiro Alves. Agora o nosso tio Paulo Osmar Stabile, que acertou na contratação do Marcelo Paz, mas é mais do mesmo, né? É um cara que não tá nem aí pra ser fiel. O Osmar Stabile, eu compartilhei com vocês ontem que ele tá mais preocupado com as questões políticas do clube do que realmente com o próprio Corinthians. Tá? Ele é um cara que, ele obviamente não quer entregar cargo, não quer deixar o cargo, é um cara que tá alinhado às ideologias políticas lá dentro do Corinthians, né? Enfim, é isso. Não se importam com o futuro desse clube. Vão morrer no modelo associativo. Tá? E a gente tem o Ministério Público em cima e, obviamente, a gente espera uma intervenção da Justiça dentro do Corinthians. Tá? Já foi feito pedido de intervenção. Pedido de intervenção já foi aceito, está nas mãos do juiz. Tem um coletivo Salve um Corinthians também que vai fazer essa petição, estão trabalhando muito por isso. E a gente segue vendo aqui os bastidores do Corinthians, vendo o futebol. A gente tem uma expectativa na parte, né, de dentro de campo, nos campeonatos que o Corinthians vai disputar esse ano, mas eu quero ter uma expectativa também fora de campo, na questão política do clube, na parte interna, que a gente espera mudanças lá também. Assim como a gente espera mudanças dentro de campo, né, no futebol do Corinthians, nos dá esperança da gente ter um ano mais tranquilo, mais competitivo, quem sabe angariar mais um título interessante. Bom, vamos ver, vamos acompanhar tudo isso de perto, tá? Mas eu não vou deixar de passar pano, não. Se eu precisar criticar, eu vou criticar, se eu precisar falar, eu vou falar. E é isso, e ponto final, beleza? Galera, um grande abraço, se inscreva no canal, deixa seu like que é muito importante, e a gente volta na próxima com mais notícias e informações do Corinthians aqui pra vocês, tá? Um grande abraço, até mais, e vai Corinthians!